SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Olá, amigos do Floripa em Foco do SINT, o Sindicato dos Professores da Rede Pública de Ensino no estado de Santa Catarina. Nesta semana, conversamos com a diretora de comunicação do Sindicato dos Professores, a professora Claudete Mitman. Bem-vinda, professora. Tudo tranquilo? Obrigado mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui. E tranquilo mais ou menos, né? Hoje a gente acordou com esse nó com o coração apertado, nó na garganta. Está comentando que é a mesma sensação na década de 60, na época da ditadura militar, que a gente sentia. E quando a gente perdeu a votação das diretas, aquela mesma sensação de garganta sufocada e aperto no coração, de ver o filme voltando todo novamente, quando você achava que você estaria dando um passo bem maior adiante, né? Então, mas nem por isso as diretas deixaram de vir. Estão aí, já passaram, já teve o Collor e tudo mais. Só poderia ter sido um processo bem menos doloroso. E a professora está se referindo à votação, como é que vamos chamar isso? Ao pedido de impeachment, de cassação da Dilma, né? E do Temer. Agora os dois juntos. Os dois juntos? Os dois juntos, né? Essa é a novidade, né? Ele anulou o pedido, a sessão que votou o impeachment da presidenta para fazer para a presidenta e do vice. Não é essa a diferença agora? Eu acho que o vice está sendo processado porque o Tribunal, o Tribunal Superior, o Tribunal de Justiça, né, o Supremo, assim o definiu. Não foi a ação do Maranhão, não foi a ação. Na realidade, o que ele queria, o argumento era esse, né, e que havia sido feita de forma, e foi feito de forma equivocada, sim, o encaminhamento, mas ele, num ato corajoso, tentou fazer com que se restabelecesse o Estado Democrático de Direito, mas a pressão foi muito grande, as ameaças foram grandes demais e ele voltou atrás. Ah, o Maranhão voltou atrás? Voltou atrás. Ah, isso eu não estava sabendo. Não, ele desdisse o que disse. Que coisa, hein? Que pressões. Eu li, en passant, que ele sofreu até ameaças de morte. Sim, sofreu. Isso é... Bom, significa que tem alguém do outro lado lá desesperado, né? Tentando de todas as formas manter o seu status, manter o seu poder, que já está ruindo de podre por dentro, né? O detalhe é o seguinte, o Brasil, ele historicamente tem essa característica. Se você começar lá em Getúlio Vargas, você vai ver que Carlos Lacerda derrubou Getúlio e ele saiu com uma malinha e foi morar lá numa fazenda no interior, onde a própria família diz que não queria brigar um safado. E depois Getúlio volta e novamente é afastado e ele novamente é acossado e ele se suicida, não suporta uma segunda vez, por Carlos Lacerda, né? E pela imprensa, porque ele era jornalista e articulador da imprensa. Isso é importante dizer, né? O papel da imprensa. A imprensa sempre esteve articulando por trás. Na realidade, ela é um segundo poder que articula por trás. Referenda, legitima aquele discurso. Ela cria o fato, ela manipula as pessoas e cria o fato e faz as coisas acontecerem. É claro que por trás disso existe toda uma estratégia, né? Que se a gente começar a debater aqui vai ser muito longo. Aí você vai adiante após Getúlio, você tem a eleição de Juscelino. Você tem Juscelino, a democrática mesmo foi Juscelino. Após Juscelino, quem vem? Jânio Quadros, a coligação com Jango. Jânio se afasta por pressão também, que não tinha... Não é questão de apoio, não tinha a hombridade suficiente para aguentar o tranco. Aí se afasta logo, o Jango assume, quando ele começa as reformas de base, todas essas políticas sociais, ele é afastado, né, e se instaura a ditadura. Na época do Tancredo,
perde-se a eleição, aquilo que eu disse, as diretas, por uma articulação de bastidores para se fazer a eleição via indireta. E lá começa a grande articulação do PMDB como protagonista da articulação subterrânea, né, do poder. Porque ele nunca foi eleito, mas sempre está no poder. Curioso desde a isso, época da ditadura. Não importa quem esteja no governo. Exatamente. E dele sempre é o articulador. Quem é que entra como vice do Tancredo? O Sarney, PMDB, que saiu do DEM para ir para o PMDB. Tancredo morre, Sarney assume. Certo? Quando vem Collor, quem é vice de Collor? PMDB. Derruba Collor, PMDB assume. Agora, quem é vice de Dilma? PMDB. Então, Lula, é sintomático. PMDB. Não, do Lula era o PL. PL. Não era o PMDB. José. É um grande homem ele. Foi. Enfim, o José. Por isso que é importante debater, né? A gente ter um meio de comunicação para poder falar isso para as pessoas, para essa juventude que está reacordando, né? E precisando desse tipo de debate. Porque eu estive ontem num debate com alunos da Univale, do curso de Educação Física e Pedagogia, em Biguaçu, e eles estão sedentos para saber. E a desinformação que eles têm. Um menino, inclusive, chegou e disse, mas como, professora? Não foi o Fernando Henrique que pagou a dívida externa do país? Não foi ele que deixou o país bem e daí o Lula pegou numa boa? Olha o nível de desinformação. Muito pelo contrário. Lula só foi eleito porque o país estava aos pedaços. E se pensava que Lula não faria um governo como fez. Essa que é a grande questão. Lula conseguiu reerguer o país, estruturar, pagar a dívida externa e criar o pleno emprego, em plena crise econômica. Começar a valorizar o salário mínimo. Exatamente, criou políticas sociais que ninguém criou. Criou universidades como ninguém criou nesse país. Só que nós temos um atraso na área da educação que é histórico. E não vai ser um governo de 8 anos que vai resolver. Para resolver esse atraso histórico, tem que mudar a mente da população. E da elite, né? Isso é difícil. Tem que mudar também os meios de comunicação, né? Só aí já vai tem ser que um fazer a reforma, passo, né? A reforma a questão da mídia. É fundamental, né? É fundamental. Como diz o senhor Mino Carta, a mídia é instrumento da Casa Grande. Muito boa essa matéria, hein? Que é a matéria que fecha a edição número 0, ou edição número 1. É zero, primeira é zero, né? Nasceu o sonho, né? Um sonho, né? Um sonho de quantos anos essa revista? Olha, na realidade, o SINC está comemorando, neste mês de maio, o movimento sindical em Santa Catarina comemora 50 anos, meio século. Meio século. E esse sonho de uma revista é muito antiga, ela tem mais de 20, 30 anos. Essa entidade sindical, o movimento sindical começou pela LISC com 800 filiados. Associação dos Licenciados de Santa Catarina. E ela se articulou no interior. Porque na época da ditadura, com Jorge Bornhausen aqui, a Florianópolis era um foco do poder conservador. E os funcionários, os professores, eles não se articulavam. Aqui. O movimento sindical não existia praticamente porque aqui. tinha a repressão policial, e também porque não vamos entrar nesse mérito. Certo. O interior era mais independente, né? Então, tanto que as assembleias elas eram feitas ou em Blumenau ou em Rio do Sul, né? Então, o movimento grevista aqui nós temos a história aqui, esse movimento grevista que estourou, deixa eu ver, foi em 80, nos anos 80, né? Que é a matéria em 1980, com cerca de 800 filiados, a LISC fez a primeira greve de uma entidade sindical no estado. A primeira? E a segunda de uma categoria no Brasil. Em 1980. Durante o governo de Jorge Bornhausen, o governo interventor de Bornhausen. Ainda no tempo da ditadura militar. Ditadura. Nós tínhamos um momento de fim de ditadura, discussão de democracia, salário. E essa assembleia aconteceu em Blumenau.
Na época, o coordenador, isso. Na época, o coordenador do Sint era o Elvio Prevedelo, que ele ainda está vivo, mora no Oeste, em Maravilha. Ele coordenou o sindicato, né? Olha, ele fala aqui que essa greve ele fala que a delegação do Oeste entrou no ginásio gritando greve, greve, greve. Foi aprovada por unanimidade. Então, foi a primeira greve dos servidores públicos do estado de Santa Catarina e a segunda do país. E não era só do magistério. Não era só do magistério? Não, foi dos servidores públicos. Olha que interessante. Foi dos servidores públicos. Existia essa divisão de sindicatos? Porque na época, todos os servidores públicos, professores, saúde, tudo era regido pelo Estatuto do Servidor Público. Nós sequer tínhamos estatuto, nós sequer tínhamos plano de carreira na época. Então isso foi sendo construído, o sindicato ele enfrentou essa luta de construção do Estatuto Magistério, do plano de carreira, durante mais de 50 anos, é uma luta que vem acontecendo. Olha, não é recente. Não, essa discussão de plano de carreira. Não, quando começou nós não tínhamos plano de carreira. Não tínhamos nada. E era tudo junto, o pessoal que era regido, exatamente, era tudo regido pelo Estatuto do Magistério Público Estadual. Sabe? Então, na época que se começou a organizar o setor da educação, na época era uma associação. A LISC não era um sindicato, porque nem se podia ter sindicato na época. Naquela época não. Na época da ditadura, a organização sindical era proibida, então se criavam as associações. Então se criou a Associação dos Licenciados de Santa Catarina. Quer dizer, você podia ser associado se você tivesse licenciatura. No meu caso, como professora de anos iniciais, sequer associada da LISC eu podia ser. Olha que... Eu seria associada da ACP, Associação Catarinense de Professores. Que existe até hoje. Que existe até hoje. Por exemplo, no Paraná, a APP, ela tinha a mesma origem, a Associação dos Professores do Paraná. Quando ela se tornou um sindicato, ela agregou todas essas associações num grande sindicato. Aqui em Santa Catarina, como a ACP, na época, ela era coordenada por pessoas muito da direita, ela se recusou a agregar todo o patrimônio, todas as pessoas dentro da LISC, a princípio, e depois do Sint. Olha, história bonita. E está tudo aqui registrado? Está registrado, nós fizemos um resgate aqui, tanto que se chama Lições da História. Aqui nós temos a figura da Ana Aquini, que foi... A primeira? Ela foi... Não, a primeira foi uma outra professora, eu não me lembro como é o nome dela. Certo. Ela foi na época meio que da transição entre a LISC e o Sint. Ela foi coordenadora. Depois vem a Ideli, essa foto da Ideli é emblemática, numa luta na época do governo do Pedro Ivo. O Cacildo era vice e acabou assumindo. Essa foto eu lembro dela, foi um ato que aconteceu lá na Praça Tancredo Neves, que lá era a sede do governo, e nós estávamos em frente à praça num protesto, e o Cacildo desceu e veio enfrentar a categoria. E pode ver que ele chega na frente dela, né? E depois ele teve que fugir porque o povo foi para cima dele, sabe? Tem imagens gravadas. Sim, em algum lugar isso. Sim. Aqui nós temos a Joaninha, né, numa assembleia. Aqui a Marta Vanelli. E depois nós temos a Alvete, que foi coordenadora na época da greve de 2011, que foi bem emblemática, e o coordenador atual, que é o Vieira. E essa foto da menininha também é muito emblemática, porque foi numa ocupação da Alesc. Nós estávamos acampados dentro da Alesc, e ela estava com a mãe. Ela hoje é uma mulher, né? E aqui, essa foto aqui, nós fizemos a assembleia no Capoeirão. E viemos a pé de lá até o centro para fazer protesto e atravessamos a ponte. Em Florianópolis? Em Florianópolis. Achei que era Blumenau aqui. Não. Essas aqui já são em Florianópolis, porque depois o movimento veio crescendo e as escolas aqui começaram a se mobilizar
veio muita gente de fora, começou a mudar todo o panorama, com a Constituição vieram os concursos de ingresso, então mudou. Né? A liberdade de organização Isso, sindical. veio a liberdade de organização sindical e mudou. Mudou todo o panorama. A base de muita luta. Muita luta, são 50 anos. 50 anos de luta. E a Depois luta aqui continua. nós temos a atividade de uma escola de Joaçaba, que nós pretendemos resgatar os fazeres das escolas, que ela trabalha a questão racial, africanidade, a vertente afro dentro da escola. Foi um evento grande esse, né? Foi investido bastante tempo e trabalho Sim. para discutir a questão de raça, né? Isso aí a gente tem aqui adiante, a gente tem um encarte especial que a gente fala sobre a inclusão racial de gênero e indígenas nas escolas. E essa entrevista que eu acho emblemática com o Daniel Cara, que ele é o coordenador da campanha. É uma campanha não só nacional e internacional, a campanha nacional pelo direito à educação, que ela teve um papel decisivo na discussão do PNE, e ela tem um papel decisivo também na discussão do investimento na educação. Mas né? a gente já não tem direito à educação? A gente não recebe escola, essas coisas todas, professora? Mas que tipo de educação nós temos? O que nós defendemos é uma educação pública de qualidade e inclusiva para todos. É essa a grande discussão. Inclusive ele traz aqui a discussão do CAQUI, que é o custo qualidade, custo aluno qualidade inicial. Que é o que diz Você começa a investir lá desde o início, desde da pré-escola, do maternal. Então aqui se discute a necessidade de maiores investimentos na educação, da preservação dos 10% do PIB na educação, da preservação, isso que foi aprovado no PNE. O risco agora com esse imbróglio político todo, um dos grandes objetivos da ponte para o futuro do Michel Temer, aqui o Daniel fala disso, é retirar a obrigatoriedade do Estado em aplicar os 10% do PIB na educação. E o currículo escolar, quem é que determina isso? O currículo é discutido pelo MEC, pelas secretarias estaduais e municipais de educação, né? Se tem uma plataforma online para discussão, mas na realidade não se está discutindo com a base realmente. Porque o objetivo seria que os estados e municípios fizessem a discussão, chamassem a sociedade para fazer essa discussão. Mas isso não está sendo feito. Está sendo feito por consulta online e por gabinetes. E daí quem está protagonizando mesmo são as escolas particulares e algumas pessoas bem reacionárias. E daí isso é complicado. No auge dos tempos escuros da ditadura, lá em 67, 68 e 69, rolou o tal do acordo MEC-USAID. MEC Estados Unidos. Isso aí foi Isso foi para a América Latina toda. Para a América Latina toda. Foi, porque seria uma reforma educacional no sentido de criar um sistema de ensino que fosse de acordo com os interesses do grande capital e dos empresários. Que era só formar criar mão de obra barata, o grande exército de reserva. Isso. Então, empregados que saibam trabalhar, mas que não saibam pensar. Exatamente, porque o que se queria? Como hoje tem a discussão que a própria indústria coloca, que nós precisamos de pessoas mais capacitadas, mas o que eles querem não é uma pessoa capacitada para a cidadania, uma pessoa com senhora da sua vida e da sua história. Eles querem pessoas capacitadas mais uma vez, para executar tarefas. E nós que achamos que nós temos que ter escolas técnicas, nem todo mundo vai para a universidade. Mas junto com o ensino técnico, tu precisa ter a educação crítica. Sim, ensinar a pensar, não só apertar Exatamente. Botão. Por favor, professora, tome um gole d'água. Professora Claudete Mittmann, a secretária de Imprensa e Divulgação do SINT, aqui no Floripa em Foco do SINT, falando sobre o número 0 da revista Praxis, 50 anos de luta. E onde é que dá para encontrar a Praxis?
Na realidade, nós fizemos uma edição de 3.000 exemplares inicialmente. Ela não está à venda. Ela não está à venda porque o sindicato ele não é função dele comercializar. Então, ela está sendo distribuída para a imprensa, para os meios de comunicação, está sendo mandada para as escolas, para as universidades, para as suas bibliotecas, para os sindicatos. E o objetivo é gerar discussão crítica. E é discussão crítica, porque se você observar, ela é toda voltada, porque praxis? Ela é uma ideia freiriana e gramsciana, né? Da sua atividade, da sua prática, do seu fazer. Daquilo que você faz enquanto pessoa, com criticidade, você se apropria da teoria para levar a praxis, como dizia Freire, que o grande casamento, a grande sacada é você ligar essas duas coisas e dela fazer uma atividade, fazer da praxis a sua atividade do seu dia a dia, do seu fazer pedagógico, do seu fazer crítico. Usar a informação para produzir alguma coisa. Exatamente. Transformar em sabedoria. Exatamente. Então ela tem, claro, a história do sindicato, ela faz todo esse resgate, mas ao mesmo tempo ela não é aquela revista sindical com foto do dirigente, com isso, com aquilo. O nosso olhar ele se voltou para o universo da educação como um todo, para que os professores tenham um material que possam levar para a sala de aula e discutir com seus alunos. Ela é informadora e formadora. Legal, legal. Por isso, essa campanha aqui, Escola Pública tem que investir na qualidade. Exatamente. Com o moço Daniel Cara, é lá de Brasília, ele? São Paulo, né? Por lá, né? Ele é de lá. Esse aqui, por exemplo, esse encarte, ele na realidade é uma revista dentro da revista. Porque você pode ver que ele tem uma numeração própria. Sim. Então, esse é o primeiro dos cadernos que nós temos de encarte. Nós vamos, a cada edição da revista, o projeto é fazer um encarte discutindo questões pertinentes e que a sociedade procura, não debate adequadamente. Então, nós fizemos 3 encontros étnico-raciais, esse aqui foi o terceiro. E nós resgatamos, do primeiro a gente não conseguiu porque os arquivos, Sim, as gravações, os relatórios nós não conseguimos. Mas aqui a gente fez um resgate do segundo, especialmente do terceiro, tá? Onde a gente discutiu a inclusão, né? E aqui você pode ver a chamada Brasil é um dos campeões de práticas homofóbicas, racistas e machistas, né? Mas peca na abordagem desses temas na sala de aula. É isso que nós chamamos para discussão. Por isso que tem tanta violência. Porque e tanto a gente está discutindo isso também em função da discussão do PNE, quando foi retirado do texto da PNE a palavra gênero, a questão de gênero, tanto do PNE nacional, né, como os PEs, que são os estaduais, e os PEMs, que são os planos municipais, PMS, que são os municipais. Os municipais. Então nós temos aqui isso. Não aparece nem quando se fala em gênero alimentício. Até isso eles tiveram. E nós queremos, enquanto sindicato, enquanto movimento sindical, ser uma referência estadual nas políticas sociais, de discussão de políticas sociais. Uma referência. Uma referência, porque a nossa função, além de defender os direitos dos trabalhadores, defender a discussão das políticas sociais e implementação de políticas sociais, porque nós somos um sindicato que, pela própria característica, ele abriga todas as vertentes, todos os gêneros, todas as formas de pensar de pessoas. Nós somos plurais e nós respeitamos muito isso enquanto entidade. Agora, é muito difícil levar essa discussão para dentro das escolas, porque os nossos próprios professores, eles têm pouca formação, sofrem limitação e o Estado não cumpre o papel que lhe é devido, que é fazer essa discussão. Por isso o sindicato está trazendo para ele esta tarefa. E o Sint, então, está trazendo à luz o número 0 da revista Praxis. Não tem periodicidade ainda estabelecida. Ela é para ser semestral. Semestral, uma revista para debates críticos de questões profundas que envolvem aí o desenvolvimento de uma nação. Não está à venda, mas quem quiser pode se dirigir ao Sint, aqui na Vidal Ramos, número 31, quinto andar,
bem no centro de Florianópolis, Santa Catarina, ou entrar na página do Sint. Ela está disponível online. Online? Ah, tem online Ela também. está disponível online. Legal, legal. Na página do Sint. Na página do Sint é só entrar lá que a revista está disponível online. Então quer dizer, se você não tem ela na versão impressa, ela é livre de acesso, o Sint disponibiliza a qualquer pessoa que queira que acesse a versão online. Isso é importante. www.sint-sc.org.br, gratuitamente, a revista Praxis Online. Quantos minutinhos mais, Fernando? 3 minutos. Então a gente vai falar da campanha dos inimigos da educação de Santa Catarina num outro momento, né, professora? Exatamente. Mas ela continua, né? Continua a campanha porque nós achamos que nós não podemos arrefecer, nós não podemos baixar a guarda. E deu resultados a campanha? Ela foi uma campanha, né, muito, que deu muito tanto, mexeu, né? Os deputados estão pulando na cadeira até agora, né? E nós não vamos baixar a guarda e não vamos deixar de continuar denunciando para a população o que está acontecendo com a educação em Santa Catarina. Que é triste de se ouvir. Exatamente. Triste de se ouvir. Mas, de uma forma geral, é o que estão tentando fazer no mundo todo contra a classe dos que dependem do Estado, né? Especialmente para países onde os avanços dos direitos sociais, eles não se deram ao nível que aconteceu na Europa, ou Canadá, Estados Unidos, outros países que têm avanços nos direitos sociais muito maiores do que nós temos, né? Então, quando você tem uma crise, quem perde mais são os países que têm menos avanço, que têm menos conquistas. É mais fácil, eles são mais vulneráveis, né? Mais vulneráveis. Então esse é um momento muito crítico que talvez a grande massa de trabalhadores não está se dando conta do que está acontecendo com o país. Vai se dar conta quando a pancada cair na cabeça. Quando a conta chegar. Né? Exatamente. Mas vamos terminar falando da juventude, né? Que está mostrando a sua a sua força, está se mostrando combativa, e isso nos dá esperança. E lembra a minha época, que também fazia isso, na nossa época, que nós íamos para a rua e fazíamos a mesma coisa que essa molecada está fazendo e que nos enche de orgulho. A minha teoria é de que naquela época todo mundo pegava junto, porque o inimigo era um só, o a ser combatido era um só, a ditadura militar, né? E depois não teve mais um fator agregador, né, que juntasse todas as forças. Eu acho que os movimentos sociais, eles ficaram muito acomodados. E movimento social, ele sobrevive de chacoalhões, não é? Então, e também houve uma articulação muito bem orquestrada pela direita e pela classe conservadora. Há anos que eles vêm fazendo isso. Para quebrar a espinha dorsal dos movimentos sociais. Sim. Isso começou na Alemanha, na Europa toda, o desmantelamento dos sindicatos, dos movimentos sociais, e criminalizando. Aqui, por exemplo, eu acho engraçado, até tem que achar engraçado quando ouço os impropérios contra a CUT, contra a CNTE, contra o Sint. Essas pessoas que odeiam, elas não sabem que a grande maioria das conquistas sociais que os trabalhadores têm se deve exatamente a essas centrais sindicais. Está todo mundo muito iludido pelos meios de comunicação. Exatamente. Todo mundo muito anestesiado. Não assista a televisão, principalmente os canais abertos, assista sim ao Floripa em Foco, assista à TV comunitária, que aqui a gente garante a qualidade da informação. A TVT é um bom canal para se assistir. A TVT, que é a TV dos trabalhadores lá em Osasco, São Paulo, também é um bom canal. A Cultura, o Arte 1, a TV Futura. Os jornalistas livres são ótimos, né? A Mídia Ninja também, que é de uma juventude muito bacana, né? Tem opções, né? Tem opções, né? Isso aí não vai durar muito. Isso está meio que assustando o pessoal, essa forma alternativa de fazer. Por isso que a reação está sendo tão agressiva, né? Porque eles estão vendo que o poder deles já não é mais hegemônico. Parabéns pela número 0 da Praxis, disponível online no www.sint-sc.org.br, assim como esse Floripa em Foco com a diretora de comunicação e imprensa do Sint, a professora Claudete Mitman, está disponível na página do Sint. Obrigado pela presença, até a próxima semana. Obrigada para vocês.
SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.